Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ou tornando-nos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente nos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprares a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Ó Deus, pedimos mais uma vez que o teu Espírito ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, na apreensão da tua palavra. Que ela seja utilizada por ti nessa noite, para abençoar os que nos ouvem, os que aqui vieram cultuar, que de coração aberto e sincero desejam receber de ti o alimento espiritual. Dá a cada um de acordo com a necessidade, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós falamos acerca do terrível perigo da apostasia, que é desviar-se da verdade uma vez que o pleno conhecimento dela foi obtido. Essa exortação contra a apostasia e os perigos que ela traz foi feita pelo autor da carta aos Hebreus como parte da sua estratégia, da sua argumentação, da sua metodologia, para evitar que os seus leitores, que eram judeus convertidos ao cristianismo, voltassem atrás. E a grande tentação para que eles voltassem atrás vinha do sofrimento que eles estavam passando por causa das perseguições. Os cristãos foram muito perseguidos no século I. Eles foram perseguidos, em primeiro lugar, pelos próprios judeus, porque entenderam claramente que o cristianismo, ou que a adoração a Jesus como Messias, era contrária àquilo que eles acreditavam que era a religião que Deus tinha dado no Antigo Testamento. Eles achavam que Jesus era um falso profeta e que os pregadores cristãos eram falsos profetas que tinham interesses financeiros em difundir uma nova seita, uma heresia. Então os cristãos foram muito perseguidos pelos judeus. E quando um judeu não podia pessoalmente perseguir, calar o cristão, ele apelava para as autoridades romanas. Naquele tempo, o mundo era dominado pelo Império Romano, com mão de ferro, e que estipulava e que desejava que todas as nações, debaixo do seu poderio, vivessem em paz umas com as outras. Os romanos não toleravam sedição, motim, revolta. E os judeus se valiam disso, porque com frequência eles diziam que os apóstolos, os discípulos, os missionários cristãos estavam dizendo que havia um outro rei, além do imperador. Era esse tal de Jesus. E era uma acusação política. E que trazia consequências graves. O Império Romano mobilizava, então, as suas forças, os seus procuradores, e no final do século I, segunda parte do século I, pelos séculos à frente, diversos imperadores, 10 deles, na verdade, promoveram perseguições violentíssimas contra os cristãos. Perseguindo, matando, torturando, aprisionando, tirando os bens, toda sorte de crueldade imaginável. O século I foi um século de muito sofrimento para os cristãos. E foi também o século onde eles mais cresceram. Alguém já disse que o sangue dos mártires cristãos era a sementeira da igreja. Quanto mais eles matavam cristãos, mais novos cristãos apareciam. Parecia que o sangue dos cristãos fosse
funcionava como adubo para que o solo vermelho de sangue brotasse outros cristãos. Matava um, aparecia dois. Não era à toa, não foi então em vão, aliás, não é de se admirar, aliás, em que finalmente no século IV o Império Romano reconheceu a força do cristianismo e declarou-se oficialmente cristão para o bem ou para o mal. Mas o fato é que as perseguições fizeram parte muito grande e importante no surgimento do cristianismo. E havia duas reações possíveis quando o cristão era confrontado, quando ele era inquirido, quando ele era levado para uma delegacia e questionado. Ele podia negar a Jesus, isso era apostasia. Ele podia voltar atrás e dizer, não, eu não sou cristão, eu não conheço esse homem, não sei do que é que vocês estão falando, ou então dizer, sim, eu sou, mas eu nego ele agora, eu renego a Jesus agora. Fazer isso para salvar a própria vida, salvar os seus bens, salvar o seu emprego, salvar a sua família. E a outra opção era segurar. Não, eu sou de fato cristão, creio que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador. E com isso ele podia, então, se ele se recusasse a negar a Jesus, ele podia passar por todo esse tipo de sofrimento. O autor da carta aos Hebreus, ele, aqui, no trecho que nós lemos, encoraja aqueles cristãos perseguidos a permanecerem firmes, a perseverar com paciência, pensando na recompensa que Deus tem preparado para aqueles que o servem com fidelidade aqui. Na parte anterior, que nós vimos hoje de manhã, ele adverte dizendo, se vocês voltarem atrás, vocês vão cair nas mãos do Deus vivo. Porque se desviar da verdade é pisar o Filho de Deus, é profanar o seu sangue e ultrajar o Espírito Santo. E não haverá retorno, somente a expectativa do juízo de Deus contra vocês, se vocês voltarem atrás. Então, primeiro ele os ameaça com os terrores do castigo que Deus reservou para os apóstolos. E agora ele muda a estratégia. Ele agora os encoraja a permanecer firmes, pensando na recompensa que Deus tem reservado para aqueles que o seguem fielmente aqui nesse mundo. Esse é o trecho que nós temos diante de nós. É um encorajamento à perseverança no meio da perseguição. Que eles ficassem firmes, que não desistissem da fé em Jesus, pensando naquilo que Deus havia preparado para eles. O nosso texto tem algumas partes, nós vamos segui-las tentando compreender aqui a argumentação, na expectativa que o nosso Deus aplique essa palavra profundamente ao nosso coração. Em primeiro lugar, o nosso autor lembra a eles os sofrimentos que eles passaram, do verso 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-nos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente nos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Observe duas coisas aqui. A primeira delas é quando a perseguição começou. Diz aí no verso 32, lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. A perseguição começou quando eles foram iluminados. Quando a luz do Evangelho brilhou em seus corações. E quando seus olhos foram abertos e eles viram a verdade, que o Messias de Israel é Jesus Cristo. E que aquele que foi crucificado debaixo de Pôncio Pilatos e que foi rejeitado pelos líderes do seu povo, de fato era o Filho de Deus. Depois que eles foram iluminados, que a luz da verdade entrou no seu coração, e eles passaram a professar a fé em Jesus Cristo, a luta começou imediatamente. Enquanto as pessoas não estão iluminadas, o mundo não as percebe. Elas são o mundo. Elas vivem uma vida normal, natural, está em paz com o mundo, está em paz com as trevas, está em paz com o diabo. Estão em paz com os inimigos de Deus. Mas na hora que uma delas é iluminada, na hora que a verdade chega,
realidade que o mundo está perdido em ofensas e pecados, e que há um Deus justo e verdadeiro, mas também amor, e que enviou Jesus, e que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Na hora que a pessoa é iluminada para entender isso, na hora que ela professa isso, ela declara isso, ela se identifica como cristão, o conflito começa. Céus e terra, o inferno e o diabo se reúnem para derrubar aquela pessoa. E o mundo veio mesmo ao encontro. Satanás reúne todos os seus exércitos para destruir aquele que foi iluminado. É, portanto, natural que o verdadeiro crente ele sofra perseguição. Porque se ele fala como o mundo, age como o mundo, se comporta como o mundo, se diverte como o mundo, pensa como o mundo, anda como o mundo anda, o mundo não persegue que é seu. Na hora que ele é iluminado, na hora que ele assume a fé em Jesus, aí sim o mundo se torna contra ele. É o que aconteceu naquela época, e é isso que o nosso autor aqui está dizendo. Lembrem-se dos dias anteriores, em que depois que vocês foram iluminados, que vocês creram em Jesus como Messias de Israel, vocês suportaram grande luta e sofrimento. E ele enumera alguns desses sofrimentos aqui. No final do verso 32, ele fala grande luta e sofrimentos. Ele não diz de que tipo mais nós imaginamos, conflitos interiores, conflito com as autoridades, sofrimentos que vêm de todo esse tipo de coisa. No verso 33, vocês foram expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. É uma referência provável à humilhação pública, expostos em espetáculo. Lembra a arena, um teatro onde havia os espetáculos públicos e onde as pessoas iam ali, especialmente em Roma, no Coliseu, para ver os cristãos sendo torturados e comidos pelos animais, pelos leões. Então talvez aqui seja uma referência ao fato que eles já tinham passado por humilhação pública, alguns deles talvez até lançados às feras, chicoteados publicamente. Ainda no verso 33, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Antes deles, já outros tinham passado por isso, em outros lugares, ou talvez próximos deles, eles então se juntavam a todos aqueles que, iluminados, foram perseguidos pelo Evangelho. Ainda no 34, diz aí que eles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. Tiveram seus bens espoliados, tomados, perderam a casa, perderam a propriedade, perderam o rebanho, perderam a colheita, perderam o negócio, perderam o emprego. Tudo o que eles tinham, eles perderam aquilo ali, foi tomado pelas autoridades, porque eles foram considerados como criminosos, pessoas indesejáveis, a escolha da sociedade. Tudo isso aconteceu depois que eles foram iluminados. Por isso, não acredite quando as pessoas pregam para você o chamado Evangelho da prosperidade. E que se você aceitar Jesus como Salvador, que se você for fiel, que se você cumprir todos os mandamentos de Deus, você vai ser feliz, você vai ter alegria, você vai ter propriedade, você vai ter bem, você vai ter saúde, você vai ser rico, você vai ser bonito, você vai ser famoso. Rico e famoso ainda acredito, bonito. Mas tem o kit da Rainha Esther, já ouviu falar? Kit da Rainha Esther. Não acredite em falsos profetas que pregam um outro evangelho. É um outro evangelho. E por isso o mundo os segue. Porque é isso que o mundo quer ouvir. Por isso o mundo os segue. Iluminados, sofreram então grandes lutas e sofrimentos. A perda do seu patrimônio, a perda dos seus bens, a perda do seu nome, do seu emprego, da sua reputação, humilhados publicamente, alguns chicoteados, presos, torturados. Foi assim que os nossos primeiros irmãos enfrentaram a realidade de um mundo de trevas, inimigo de Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui no texto é que o nosso autor menciona o que é que os havia sustentado. O que é que fez com que eles, até agora, continuassem firmes. Eles já tinham passado por tudo isso. Isso aqui foi escrito
para pessoas que já tinham passado por isso ou estavam passando por isso. O medo do autor da carta é que eles chegassem a um ponto em que não aguentariam mais, porque é muito sofrimento, é muita dor. E ele tinha receio que estes cristãos, desanimados diante de toda essa perseguição, de todo esse sofrimento, eles voltariam atrás para a antiga religião deles. Aí ele diz, olha, lembra, isso começou quando vocês foram iluminados, vocês estão sofrendo por amor à verdade, pela luz da verdade que brilhou no coração de vocês. E vocês já suportaram tanta coisa. E por que vocês suportaram tanta coisa? Por que vocês continuam firmes, apesar de toda essa perseguição que vem sobre vocês? E a resposta é extraordinária. E resume numa frase o que é a esperança do Evangelho, final do verso 34. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Era isso que tinha feito com que esses cristãos passassem por tudo aquilo, suportassem a perda dos seus bens, a humilhação pública, a dor física, sem voltar atrás. É porque eles tinham consciência, eles tinham conhecimento de que eles possuíam um patrimônio maior, melhor e durável, em contraste com os bens terrenos que eles estavam perdendo. Se você perde uma coisa, sabendo que ela é inferior, ela é pequena, comparada com aquilo que lhe está guardado e que lhe pertence de verdade e que ninguém vai tomar de você e que é muito melhor ou superior, você não se importa muito. Agora, se para você tudo que você tem são as coisas dessa vida, se a sua possessão, se o seu patrimônio é só o seu carro, sua casa, sua moto, seu nome, seu emprego, sua roupa, seu laptop, seu telefone celular, se o seu patrimônio são estas coisas apenas, se isso tudo for embora, você vai ficar desesperado. Se você perder sua saúde, sua casa, seu apartamento, seu carro, mas se você tem ciência de que você tem um patrimônio melhor, um patrimônio superior, e que ninguém vai tirar isso de você, os soldados romanos não vão confiscar, César não vai mandar desapropriar, o soldado não vai pegar e levar, então você suporta com alegria a perda dos seus bens aqui nesse mundo, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se o teu tesouro é tudo que tu tens aqui, então você não vai suportar sofrimento, você não vai suportar perseguição. Mas se você tem ciência de possuir um patrimônio superior no céu, a vida eterna, a Nova Jerusalém, escrita na Bíblia, com ruas de ouro, pedras preciosas, patrimônio superior. Jesus disse que nós temos que entesourar nos céus, onde o ladrão não mina, onde a traça e a ferrugem não roem e não destroem esse tesouro. Porque tudo que nós temos aqui nesse mundo passa. Esse era o segredo dos mártires cristãos. Era isso que fazia com que eles suportassem aquela morte cruel, porque eles tinham consciência de possuir um patrimônio superior, inclusive a sua própria vida. Pode tirar a minha vida, eles diziam, pode tirar meus bens, pode levar tudo que eu tenho, porque isso é tudo passageiro, inferior. O meu verdadeiro tesouro está no céu, onde Cristo me aguarda. É isso que falta nos cristãos hoje. Infelizmente, a chamada teologia da prosperidade nos ensina a acumular tesouros aqui nesse mundo. O foco da teologia da prosperidade é em patrimônios terrenos. Mas o foco da teologia bíblica é nesse patrimônio superior. É naquela casa que Jesus disse, na casa de meu pai as muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Esse é o nosso patrimônio. E quando o crente tem ciência disso, ele suporta o sofrimento, ele suporta a perda da saúde, ele suporta as ameaças, a humilhação pública, porque ele sabe que isso aqui é somente um teste, isso aqui é passageiro.
Existe algo superior que nos aguarda e saber disso nos consola. Veja o efeito que isso produziu naqueles irmãos. Duas coisas são mencionadas no verso 34. A primeira, não somente vos compadecestes dos encarcerados. E a segunda, também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Porque eles tinham ciência de que possuíam um patrimônio maior, eles se compadeceram dos encarcerados, daqueles irmãos que estavam presos por causa do Evangelho, e foram visitá-los, sentindo compaixão deles, amor por eles, solidariedade, e consolando-os com estas palavras: irmãos, você perdeu a sua liberdade aqui, mas há uma liberdade gloriosa, a liberdade dos filhos de Deus, que Deus tem preparado para nós, a liberdade da escravidão do pecado, a liberdade da morte, das prisões do inferno. O que é uma cadeia? Nós temos um patrimônio superior. E com essas palavras eles se compadeceram dos encarcerados. Vejam, mesmo perseguidos, eles eram abençoadores. Mesmo tendo perdido tudo, eles foram procurar os que não tinham nada, os presos, e consolar. Cristãos que têm consciência de ter um patrimônio superior no céu, eles não somente enfrentam o sofrimento, mas eles ajudam os outros que estão sofrendo. Eles se compadecem, eles consolam, eles confortam. Segunda coisa que o nosso autor diz aqui é que eles suportaram com alegria, aceitaram com alegria a perda dos seus bens. Isso parece muito surreal, não é? Como é que alguém vai aceitar com alegria que o governo chegue e desaproprie a sua casa, ou que leve a toda a mobília da sua casa, ou confisque o seu apartamento, considerando você o inimigo do Estado? Mas esse é o poder de Deus. O poder de Deus é tão grande, e a sua graça é tão grande, que uma vez que Ele nos convence, Ele nos persuade de que o céu é a nossa herança, nós com alegria aceitamos a perda dos bens materiais. Com alegria aceitastes ou suportastes o espólio dos vossos bens. Agora vamos comparar, irmãos, a minha atitude e a sua com a desses irmãos aqui. Como é que nós reagimos quando alguém tira o que é nosso? Quando alguém nos insulta porque somos cristãos? Quando nós ficamos doentes, perdemos dinheiro? Quando somos de alguma maneira perseguidos, incompreendidos, passamos por sofrimento, frustrações? Como nós reagimos? Em que você pensa? O que é que lhe consola numa hora dessa? Desejo de vingança? Esperar que seja feita a justiça? E que essas pessoas que me perseguem, que me fizeram mal, recebam o pagamento? Não quero me vingar, quero só justiça. Já ouvi isso muito. Não quero vingança, quero só justiça. Como é que nós reagimos? Aqui você tem a reação desses cristãos. Eles se compadeceram dos outros. E eles, com alegria, aceitaram o sofrimento. E a razão, mais uma vez, era essa. Era a certeza da salvação. Era a certeza da salvação. Porque se você tem certeza da sua salvação, da salvação da sua alma, de que você tem um patrimônio maior e superior, você vai enfrentar as dificuldades desse mundo com paciência, com resignação e até com alegria. Não é que você tem que ser um masoquista. Estou com câncer. Não é isso. Mas é que no meio da dor do câncer, da doença e da perda, você se regozija intimamente, sabendo que Deus tem um corpo preparado para você, imortal, imperecível, incorruptível. É o corpo da ressurreição do Senhor Jesus. Se você tem certeza de salvação, você vai enfrentar as dificuldades aqui nesse mundo. Última parte do texto, o nosso autor, então, os encoraja a perseverar, lembrando desse patrimônio, lembrando do que Deus tem reservado para eles. E ele menciona 3 coisas aqui.
Primeiro no verso 35, ele conclui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Galardão é recompensa. Não abandonem a sua confiança. Não abandonem a confiança em Cristo. Não voltem atrás. Porque Deus tem um grande galardão reservado para aqueles que forem fiéis até o fim. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Não abandone a sua confiança, porque o galardão que Deus preparou, a recompensa que Deus preparou é muito grande. Está correto nós nos encorajarmos uns aos outros pensando na recompensa que Deus tem preparado. Porque há um grande galardão como recompensa dos que confiam em Deus. Ainda nessa linha, em segundo lugar, ele fala da promessa, alcançar a promessa, final do verso 36. Na verdade, o verso todo: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é essa que nós vamos alcançar? É a promessa que a Bíblia toda faz, do começo ao fim, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos prometeu a vida eterna, a imortalidade, a felicidade perpétua, gozo indizível e cheio de glória na eternidade com Ele e com os nossos irmãos e irmãs no mundo todo, para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Essa é a promessa de Deus aos que creem em Jesus. Agora, só que, para alcançar essa promessa, ele diz aí, verso 36, vocês precisam de perseverança. O que é perseverança? É você continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo dá errado. É você continuar firme na fé, apesar dos obstáculos e das dificuldades que você encontra. É isso que significa perseverar, insistir, teimar, permanecer, continuar, trincar os dentes. Vá em frente. Persevera. Não volta atrás, não fraqueja, não desista, não desanime. Há necessidade de perseverar para fazer primeiro a vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: você primeiro tem que fazer a vontade de Deus nesse mundo. Aí depois você vai alcançar a promessa. Só que para você fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo, você precisa de perseverança. Talvez a vontade de Deus seja que você sofra. Talvez a vontade de Deus, como no caso desses leitores aqui, é que você seja muito perseguido e perca tudo que você tem. Pode ser que a vontade de Deus seja isso, uma doença na sua vida. Pode ser. Como aconteceu com Jó, aconteceu com tantas pessoas. Depois de você cumprir a vontade de Deus, ou seja, suportar pacientemente, com gratidão, com alegria a vontade de Deus, então você vai alcançar a promessa. Ela está feita, a promessa. Mas nós precisamos de perseverar, porque se voltar atrás, lembra da mensagem de hoje de manhã. Se voltar atrás, o que tem é a expectativa do juízo e do fogo consumidor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Perseverar, não tem retorno. Ir em frente, olhando para o alvo, prossigo, diz o apóstolo Paulo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas não recuar, porque uma vez feita a vontade de Deus, vocês alcançarão a promessa. Terceiro estímulo que ele dá aqui é que a vinda do Senhor está próxima. Verso 37, ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento, que nós encontramos no profeta Abacuque, capítulo 2, 3 a 4. Ali o profeta já falava da necessidade do que vive pela fé, que é o cristão, de aguardar com paciência a realização da promessa de Deus, porque às vezes Deus parece demorar. Mas ele diz, verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É provavelmente uma referência à vinda do Senhor Jesus,
para trazer um fim à perseguição e ao sofrimento da igreja. Ele virá, e virá em breve. E enquanto ele não vem, verso 38, o justo vive pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. O justo vive pela fé no sentido de que ele vai aguardar o tempo de Deus para que ele alcance a promessa. Isso vem como um consolo. Era como se ele dissesse: vocês estão sofrendo agora, mas aguardem um pouco, porque dentro em breve aquele que vem virá, e não tardará. Se ele tardar, espera, porque o justo vive pela fé. Não retroceda, verso 38 no final, porque se você retroceder, em você a minha alma não tem prazer. E ele conclui essa passagem no verso 39, e aqui é a última parte da mensagem, em que ele manifesta essa expectativa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem são os que retrocedem para a perdição? São aqueles que, depois de iluminados, depois que conheceram a verdade, participaram das coisas de Deus, foram batizados, participaram da ceia, conheceram a verdade, professaram o nome de Cristo, retrocederam, voltaram atrás. E eles fizeram isso para a sua perdição, porque já não resta sacrifício pelo pecado. Uma vez que eles rejeitam a Cristo, não há outro sacrifício, não há mais nada que Deus tenha providenciado para salvar quem rejeita o caminho, a verdade e a vida. Eles retrocedem para a perdição eterna, o sofrimento eterno longe de Deus. Nós, porém, verso 39, somos da fé para a conservação da alma. Você tem uma alma. E para conservá-la, você precisa permanecer na fé em Cristo Jesus. Se você retrocede, você vai perder a sua alma eternamente no inferno, debaixo do juízo de Deus, pagando pelos seus próprios pecados, porque você virou as costas àquele único que poderia perdoar você. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. Eu concluo aqui com algumas aplicações. Meus irmãos, nós passamos por muitos sofrimentos e lutas aqui nesse mundo. Esse mundo é um vale de lágrimas. Nós encontramos tanta gente fiel e temente a Deus, sofrendo com doença crônica, com filho, com um problema grave, gravíssimo. Crentes em Jesus, cuja parte aqui nesse mundo parece somente ser de sofrimento e dor. Não pensemos que Deus nos abandonou por isso, ou que Deus não existe, ou que suas promessas são falsas. Ao contrário, o nosso Deus, Ele permite estas coisas para nos ensinar o valor do patrimônio maior e durável que Ele tem preparado para nós, para nos fazer almejar o céu e a glória, para desapegar o nosso coração dos confortos terrenos e nos fazer meditar e pensar e almejar, desejar e suspirar pela glória, por ver o Senhor Jesus, por estar na presença de Deus, estar na comunhão dos santos para todo sempre. Então não estranhem quando grande sofrimento vier sobre a vida de vocês. E eu digo que, por mais que você e eu soframos aqui, no momento, no Brasil, está muito longe de chegar perto ao sofrimento desses irmãos. Nós não perdemos a propriedade, a nossa casa, carro, os bens e o emprego, porque dizemos que somos cristãos. Nós não somos jogados na prisão, chicoteados, ou jogados numa arena com feras e bestas selvagens, porque nós dizemos que somos cristãos. Nós não vemos os nossos parentes, mulher e filhos, sendo torturados para nos fazerem negar que nós somos cristãos. Esses homens e mulheres passaram por tudo isso. Então, por mais que você sofra, lembra que você ainda não resistiu até o sangue. Que aqui no Brasil Deus nos dá ainda uma oportunidade de viver como cristãos sem muita perseguição. Nesse momento, em vários lugares do mundo, irmãos nossos estão presos, estão ameaçados de morte,
estão sendo humilhados, torturados por causa da fé. Ninguém diz isso, mas o regime comunista matou cerca de 30 a 60 milhões de pessoas, entre eles muitos cristãos. O pessoal só fala da perseguição, das cruzadas, das guerras religiosas. Ninguém quer falar que nos regimes ateus e comunistas, milhões de cristãos morreram. E morrem. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, mas Deus tem tido compaixão e misericórdia desse país por enquanto. Aproveitemos essa oportunidade para crescermos, para louvar a Deus, agradecer a Ele, nos regozijar, mesmo quando os dias são difíceis. Pregar esse evangelho enquanto nós podemos fazer abertamente. A última coisa que eu queria dizer é que eu creio que essa passagem está aqui para nos encorajar a suportar os sofrimentos com paciência e, mais do que isso, com alegria. Eu confesso para vocês que não é fácil. Não foram poucas as vezes na minha vida que eu me senti muito tentado a ficar com raiva de Deus, magoado com Deus, porque eu achei que Deus não me tratou de maneira justa. Eu achei que Ele não foi bom comigo. Essa é a reação do meu coração pecaminoso e eu sei que é do seu também. Não faz mal. Deus sabe que nós somos assim. O ruim é se você deixar esse sentimento se alojar na sua alma e fazer de você uma pessoa amarga, de mal com a vida, de mal com Deus, de mal com a igreja, de mal com os irmãos. Uma pessoa mal-humorada, irritada o tempo todo, para quem nada presta. Tudo está errado, só tem crítica. Você não tem nem ideia do que é sofrer. Não permita que as contrariedades da vida tirem de você a alegria da salvação, a alegria de saber que há um patrimônio superior, o regozijo nas coisas de Deus. Talvez hoje à noite seja o momento para você se reconciliar com Deus, pedir perdão a Ele pela sua atitude, perdoar os seus inimigos e dizer: Deus, Tu és justo em todos os Teus caminhos. A Tua graça é muito maior do que eu mereço. E eu tenho muito mais do que eu mereço. E se eu estou sofrendo hoje, muito mais sofreu o Teu Filho por mim. Muito mais sofreram meus primeiros irmãos no século I, debaixo do Império Romano. E estou eu aqui reclamando. Por favor, me ajuda, me dá um coração grato. Faz com que eu possa render de graças sempre e constantemente. Que Deus me ajude nessa noite a se reconciliar com Ele, a ter um coração grato, a perseverar, a pensar naquele patrimônio que Deus reservou para nós, a vida eterna que nos está prometido. Amém.